Olá, meu colega. Hoje vamos falar sobre o consórcio de imóveis e também de imóveis, né, porque tem de veículos. Bem, o consórcio ele é uma reunião de pessoas em que elas têm um fim comum, no caso é a aquisição de um bem, né? Existem tipos de consórcio de pessoas que compram um loteamento grande para fazer as casas, isso acontece, mas seria um condomínio de pessoas, né? Mas o consórcio ele tem essa administradora que difere de um condomínio de pessoas. A administradora ela cobra uma taxa de administração e quando você quer arrematar alguma coisa, você dá um lance pela carta de crédito. Por exemplo, se o consórcio é de 200 mil, você dá um lance lá de 50 mil, por exemplo, e se ninguém tiver lance maior, você pode arrematar a carta de 200, eles pagam os 200 e você paga a parcela só, né? Bem, é uma forma de você investir num imóvel, mas não ser um investimento, porque se você tiver uma carta de crédito, você puder usar ela no imóvel, isso é interessante. Eu tenho um consórcio que eu fiz, mas ela é de valor baixo, porque eu não queria deixar muito dinheiro preso, até porque realmente tem esse problema de você só poder usar no lançamento, né? Então, foi uma forma de eu deixar o dinheiro lá e ajudar meu gerente, né? Porque esse é o problema. O gerente é o que te empurra um consórcio que é melhor para o banco, né? Mas, como esse consórcio eu dei o lance logo quando eu comprei ele, de 50% do valor do lance, a, a, a minha valorização da minha cota, ela valoriza de acordo com o fundo que está investido. Tem essa diferença de você estar contemplado a carta de crédito e você não usar. Às vezes o dinheiro fica num fundo de investimento, num fundo de renda fixa que rende mais que a poupança, né? Então, se você não for contemplado, não vai corrigir nada. Se você for contemplado, você vai querer usar a carta de crédito normalmente, né? Então, no caso, eu fui contemplado e eu não quero usar a carta até ser viável, porque como eu paguei a taxa de juros o período inteiro, até se eu quitar ela agora, eu não tenho desconto, né? Porque o consórcio ele não cobra juros, mas quando você faz a compra de um consórcio, tem a taxa de administração, que equivale aos juros, mas a taxa fica para a administradora. Não é um bom negócio no fim das contas, mas é a ideia de um financiamento coletivo, né? É uma reunião de pessoas com o objetivo próprio de constituir a compra de um bem, né? Eles utilizam a carta de crédito, que seria esse pagamento do título, e tem também de serviços, de imóveis, de carros, de moto, tem consórcio de tudo que você pesquisar, né? Algo bem versátil. É uma união de pessoas com fim comum, basicamente. Quais as regras? Bem, a regra é formada por uma administradora de bens. Essa administradora ela vai cuidar dos bens, dos valores que são depositados, né? E vai sortear as pessoas. Normalmente o sorteio é a cada 30 dias, alguém é contemplado desse consórcio de pessoas, né? Outra forma é o lance, você tem que dar um lance, se o lance for maior percentualmente que as outras pessoas, você pode ter sua carta contemplada, que foi o meu caso, né? E os sorteios são com base na Loteria Federal. Se você for no aleatório, você vai contar com a sorte, simplesmente você não tem muito para onde correr. Se não for contemplado, você vai pagar as prestações normais. E essa prestação, como eu falei, ela é fixa. Se tu pegar um valor de 100 mil, você vai pagar 20% da taxa de administração, então vai pagar 120 mil. Então são 100 parcelas de 1.200, grosso modo falando. Então você não está pagando juros sobre os 100 mil, mas tipo, você está pagando a taxa de administração, então é como se fosse no fim das contas. Não é assim que funciona. Quais as regras importantes? O período de duração desse consórcio, as regras para contemplação, se você vai ser sorteado, se vai dar lance, qual que é a taxa que vão te cobrar. Isso é muito importante porque como ele não tem juros, as taxas são altas normalmente, né? Transferir o consórcio para terceiros, isso é muito importante, porque se você está no meio do caminho, você precisa do dinheiro, é uma emergência, você não sabe o que faz, você pode vender o consórcio se tiver previsto isso. Se não tiver previsão, você pode desconsiderar talvez, né? Se não for de seu interesse manter o consórcio. Como pode ser feita a antecipação das prestações? Muitos dos consórcios, se você antecipar a prestação, você não recebe desconto nenhum, então não é interessante, já que vou dever 30 mil hoje, daqui 10 anos continuo devendo os 30 mil, tipo, não é interessante adiantar, é troco de quê, né? Melhor tu vender, por caso, se tiver poder de transferir, né? E quais as garantias que você tem? Um consórcio mais consolidado, um consórcio mais antigo, um consórcio de um banco grande, tem garantias maiores. Normalmente o patrimônio de afetação que é feito o depósito, ele fica dentro e não é alterado. Então, exceto esses consórcios de, de grupos duvidosos que não têm muitos anos de história, eles podem ser mais questionados, a segurança e das garantias. Mas nos casos mais nos consórcios mais conhecidos, eles são interessantes porque eles têm essas garantias maiores, porque já tem histórico, né?
Como funciona o lance? Tem três tipos de lance: o livre, o fixo e o embutido. O lance livre é realmente quem ganha o maior percentual sobre o valor do bem. Se o teu bem vale 500 mil e tu dando um lance de 60%, bem, o cara que deu um lance de 20% da carta dele de 100 mil não vai ter sucesso, né? E o oposto também é verdadeiro, é percentualmente maior, não é relativamente ao valor do bem que você quer da sua carta de crédito. O lance fixo ele tem um percentual mínimo previsto já através do sorteio. Então é 20, 30, 50, 70% da carta para você arrematar. Então você compra o consórcio, lá, se tu fizer o lance de tanto, você pega. Tanto que esse meu que eu peguei ali, que o gerente do banco empurrou, era de 50%. Então eu falei, vou dar 50% já, que vai ficar corrigindo as prestações porque vai estar contemplado, né? E quando eu escolher o que eu quero, eu uso a carta. Então tá lá aquela coisa, todo mês me cobra parcela. Como eu falei, não paga juros, mas é o custo da oportunidade, né? Tá sendo um depósito em conta, tá automático, todo mês ele vem lá e desconta a taxa do consórcio, a prestação. E o lance embutido na própria carta de crédito já vem qual vai ser o lance. Então o percentual da própria carta serve para pagar o consórcio. Também é interessante. São os três tipos apenas para conhecimento. Como eu falo, o consórcio ele tem as vantagens de ser uma poupança forçada, ou seja, se obriga a ser descontado. E a vantagem tem taxa menor que o financiamento. Então se você pegar um carro a 100 mil reais, você vai pagar 300 mil reais no carro, com as taxas de juros, né? E se você pegar um consórcio de 100 mil reais, você vai pagar lá 20% de administração, vai pagar 120 mil. Mas quando você for comprar o carro de 100 mil, você vai pagar o carro à vista. Essa é a vantagem. Tipo, você vai pagar uma taxa maior para a administradora cuidar do consórcio todo. Só que se você pegar um financiamento, você vai pagar dois carros no final das contas, ao invés de pagar um só, né? As desvantagens realmente é que sem um lance você fica dependendo da sorte da Loteria Federal. E loteria, não tem como saber, né? Eu já escolhi dar um lance de 50% porque o meu consórcio é de valor baixo, é de 15, 20 mil reais. Tipo, é viável pagar metade e ficar segurando porque é melhor que dinheiro parado, né? Bem, consórcio não é investimento. Se você vai usar o consórcio para comprar um imóvel, em si o imóvel é considerado investimento. Mas se você for pensar, por exemplo, esse que eu peguei ele 30 mil, 20 mil reais, 10 mil de lance, estou contemplado, os 10 mil corrige um pouco mais que a poupança, tipo, não é nem investimento isso. E se eu for usar para comprar uma moto, que é o carro, acho que é de carro ou moto, esse consórcio nem lembro. Se eu for usar para comprar o veículo vai desvalorizar já, então tipo, não tem fundamento. Você só usa o consórcio se ele for para fazer o pagamento das parcelas, como se fosse à vista, né? Só que ao invés de você usar ele à vista, você vai usar ele como essa poupança forçada até você ter condições de quitar. Se você for contemplado, é como se você tivesse comprado à vista, porque as parcelas não têm juros, então você vai pagar as prestações até o fim dela e vai ser mais barato do que um financiamento. Essa é a maior qualidade, é mais barato. Ele por si só não é um investimento, ele não serve. Se for usado para comprar imóvel, essa que é a ideia. E as prestações da subida são mais baixas que o financiamento, com certeza. Isso você não tenha dúvida. O financiamento é bom para o banco só. Não vem a pessoa coloca 100 mil reais num CDB rendendo 2% ao ano e assume a prestação de um carro pagando 3% ao mês. Tipo, não façam isso, não façam. Bem, isso é só o consórcio que eu queria apresentar. Carta de crédito é interessante se você não tem perspectiva de se forçar a pagar, né? Mas se tu tiver condições, você deposita numa conta remunerada. Tipo, tem tantos fintechs que pagam aí o CDI, né? Só para deixar a conta lá. Deixa a conta lá, esquece. Abre a conta financeira só para deixar o dinheiro crescendo. E paga o valor da prestação do consórcio. Pelo menos não paga a taxa de administração, né? É uma ideia. Bem, vamos para cima. Tem mais aulas.